Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá início aqui a nossa programação, né, nessa semana aí de carnaval. E a gente não poderia aqui estar falando aí de outros temas, né, relacionados aí à luta dos trabalhadores e temas de extrema importância aí para a classe, né? E vamos novamente aí tocar no assunto da educação, né? Principalmente da educação pública e sobre a luta dos professores aí na rede estadual do estado de São Paulo, que todo ano que, né, começa é aquele caos, aquele sufoco aí para conseguir aula, né, para poder se virar nos 30, né, para poder aí trabalhar. E eu estou aqui com o Marcelo Souza, da POSP, conselheiro, né, de Guarulhos, né, que vai falar um pouco aí sobre, né, como que ele está enxergando essa luta. Então, Marcelo, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, boa tarde, né? E a quem for assistir em outros horários, bom dia, boa noite. Eu sou o professor Marcelo, aqui conselheiro da PUESP em Guarulhos, professor de História na rede estadual desde 2004, né? E militante e ativista aí, tentando aí entender as coisas da educação e dentro da sala de aula, viu? São dois cargos no estado aí, a batalha ferrenha. Tá certo, né? Marcelo, como eu falei aí para você, né? A gente começa o ano mais uma vez com aquele caos na atribuição de aula, né? Como que você vê, né, esse caos, né, que acontece todo ano aí contra os professores, né? E qual que é a melhor forma de responder em relação a isso? Bom, acho que aqui em Guarulhos, como em todas as regiões, né, temos acompanhado esse processo. Estivemos aí na atribuição, por exemplo, na alocação das PEIs, e ali já deu para ter uma ideia do que seria todo esse processo de atribuição do ZO, que vem desde os efetivos, com a questão da pontuação e todos os problemas do concurso. E a gente teria que pegar um histórico, né? Pegar um histórico breve aí. Tivemos aí 28 anos de governo do PSDB, com a cereja do bolo que foi o Dória, que esse projeto ultra neoliberal, e agora o Tarcísio, né, que continua esse processo e aprofunda ainda trazendo o FEDER, que no Paraná fez, né, tentou algumas coisas e conseguiu fazer muita coisa, como o processo de plataformização, o processo de privatização, ele defende privatizar tudo, saúde, educação, escola, todo o processo. Ele tem livros escritos sobre isso, e então acho que era mais ou menos esperado que esses ataques viriam, né? A questão agora para a gente, creio eu, seria como nós se organizamos para combater nesse momento, né? Eu costumo dizer que, em nível federal, nós tivemos um respiro com a eleição do presidente Lula, na perspectiva de abrir uma porta de diálogo com o Ministério da Educação e várias batalhas internas lá dentro. Já no estado de São Paulo, a gente continuou no limbo, né? O governo atual, ele não tem nenhuma porta de abertura de diálogo, então talvez será importante a gente ter uma unidade forte na categoria, acabar com essas divisões que o governo fez entre nós, F, O, A, efetivo, contratado, e fazer, talvez entender que a categoria necessita de unidade total e completa e entendimento desse processo educacional para a gente combater essas medidas que afetam a todos. O processo de atribuição está demonstrando isso, tanto para os efetivos e principalmente para o trabalho precarizado do categoria O, né, da Lei 10.93. Certo, o Marcelo, você fala aí, né, de um respiro, né, em relação ao âmbito federal, mas em contrapartida, né, o vice do Lula é o Alckmin, que, né, que é um dos principais responsáveis aí por essa situação caótica aí na categoria. Acho que é importante a gente não esquecer isso, inclusive, gostaria que você comentasse.
Com certeza, né? É, a necessidade da frente ampla que foi colocada nas últimas eleições está mostrando aí que o processo do bolsonarismo no país do fascismo era realmente efetivar um golpe, que por N motivos, e não é o tema de hoje aqui, tentaria se consolidar. Dito isso, o Ministério da Educação talvez seja uma das pastas que tenha mais decepcionado, né? Não que você achasse que ia resolver os problemas do mundo, mas pela urgência do tema da educação, né? A reforma do ensino médio, que nós defendemos a revogação completa dessa reforma do ensino médio, que é do âmbito federal, está tendo embates, né, ferrenhos lá. O CONAI agora, o Conselho Nacional de Educação, deliberou pela revogação, né, da reforma do ensino médio, e esse debate está sendo feito dentro do Ministério. O governo aprovou agora uma lei, né, de diretrizes para a valorização dos professores em âmbito nacional, e não mudou muita coisa do que já tem aí, né? E difícil é você fazer estados e municípios cumprirem alguma coisa. Lembrando que o campo político que eu pertenço, a gente sempre defendeu 10% do PIB para a educação pública, né? A política de fundos que veio do Fundef com o Fernando Henrique, depois o Fundeb com o governo Lula, e depois o FIES e o financiamento, né, da educação das particulares aí, é o que foi feito ao longo do tempo, que o governo do PT vai falar que foi o que deu para fazer, mas teríamos que avançar nessa fase. Quando eu falo de respiro, é porque, em nível estadual, a perseguição aos professores pelo governo Tarcísio, que segue uma linha de extrema-direita, ela será, né, e está sendo muito mais abrangente com nossa categoria. Então, as pressões em cima dos professores no estado de São Paulo, elas serão grandes. Por exemplo, a nova legislação que saiu sobre diretores de escola terem que cumprir as metas, ter que olhar os números, ter que garantir que o professor faça o que o governo quer, mesmo fora do seu, né, trâmite de trabalho dentro da sala de aula, de escolher os seus materiais, e o diretor ser responsabilizado por isso talvez cause, nesse momento, um maior caso de assédio na categoria. Aqui em Guarulhos são notórios os casos que nós recebemos aqui no sindicato de assédio a professores, principalmente categoria O, não só, mas categoria O, que são mais fragilizados. Então, nesse sentido, eu acredito que foi um respiro, não porque resolveu os problemas do mundo, tá? Isso não acontece, mas em um sentido de nós conseguirmos, pelo menos, abrir uma porta de diálogo, é isso. Enquanto no governo do Estado vai ser, a meu ver, um pouco mais dramático. A política do governo do Estado em relação à segurança pública, que estão em Santos agora, novamente, com aquela operação policial que é extremamente violenta, ela transpassa, né, a segurança pública e vai para as escolas também, e só não está sendo mais abrangente porque a extrema-direita está meio fragilizada, né? Não temos aí vereadores, deputados da extrema-direita entrando em escolas nesse momento e perseguindo professores porque eles estão meio abalados aí um pouquinho com a situação. Acho que o bolsonarismo ele tá meio... está se sentindo meio acuado nesse momento, mas o Tarcísio, ele, creio eu, que esse governo, ele nesse sentido, nós não teremos respiro, teremos processo de perseguição e teremos que estar atento a isso. Por isso, a unidade. Lutar sozinho, por categoria, individualmente, geralmente traz problemas. Então, tem que ter o coletivo, seja o coletivo da escola, junto, o coletivo nas regiões e o coletivo no Estado, para tentar avançar nas nossas pautas, né? Pelo menos diminuir um pouco dos estragos que o Tarcísio e o Feder podem trazer. Marcelo, eu acredito que você esteja acompanhando aí a situação da Argentina, né? Não querendo fugir muito do tema, mas você acha que toda a luta, né, que está tendo na Argentina contra o governo de Milei pode servir aí de inspiração para enfrentar o Tarcísio e a extrema-direita, né? E como que isso se daria aqui no Brasil, na sua opinião? Triste, né, o caso da Argentina, porque
de certa forma, nós passamos por uma experiência da extrema-direita aqui em Guarulhos, nos 4 anos do governo aí do Inominável, desse ser abjeto aí que está sendo agora, né, demonstrado por A mais B as intenções golpistas, e a Argentina, ela acho que vai passar por um processo complicado, né? Porque o Milei, ele, apesar de não estar conseguindo do jeito que ele quer fazer as reformas ultra neoliberais, ANCAPs, né? Que ele pretende, ele vai avançar muito na destruição de alguns setores públicos na Argentina. Ele está tentando privatizar tudo, que é mais ou menos o que o Feder quer fazer aqui, que o Tarcísio quer fazer com a Sabesp, com os portos, com a educação, já cedendo, com um projeto de ceder escolas para iniciativa privada, prédios, com tudo, lá na Argentina eles vão. Eu acho que a luta, infelizmente, vai ser um exemplo do que pode ser uma política ultra neoliberal para um país aqui do continente americano, na América do Sul. Não tem formas de sair dessa situação que nós vivemos que não seja uma forma pela esquerda, que não seja uma forma socialista, que não seja uma luta socialista na nossa sociedade. Então, a população, nesses momentos, né, uma geração nova que não viveu, talvez, a maioria dos votos desses governos de ultradireita foi na Argentina e aqui no Brasil também. No Brasil, uma parte religiosa, na Argentina, menos, mas vem da juventude. Vem de uma juventude que não passou pelos processos dos governos de conciliação ou dos governos de social-democracia ou dos governos liberais, mas que não estavam nesse processo aí de fascistização, né, do processo. E talvez sirva, infelizmente, a Argentina vai ser assim, um parâmetro para comparação do que está se fazendo agora, que não é o que nós talvez defendemos como fim de um processo, né, como um caminho para um processo, mas que, como eu disse, abriu essa porta de diálogo. Lá não, lá creio que eles vão passar por um processo que vai acabar para nós servindo como exemplo de como pode ser pernicioso, como pode ser ruim um governo de extrema-direita nesse sentido aí do Milei. E mais, cara, o trabalho, acho que nosso na sociedade hoje é de conscientização, né? A gente precisa dialogar muito, assim, com os setores, com comunidade, alunos, na questão nossa aqui da Escola de Educação, nos nossos conselhos de escola, nas nossas reuniões de pais, explicitar o que está acontecendo, né? Explicitar, eu acho que, como objetivo da live, e a conversa que a gente teve é apontar perspectivas para a educação, a perspectiva nossa é de diálogo com a comunidade, né? Sair dessa coisa que colocam na internet hoje, dos grupos de WhatsApp da tia, desses pastores que levam esse proselitismo religioso para a igreja, e nas nossas comunidades, onde a gente atua, dialogar com a comunidade sobre a necessidade de barrar qualquer tipo de tirada de direitos de educação dos filhos dos trabalhadores, porque tem gente que vem e fala, eu queria que privatizasse mesmo, porque isso, e aquilo. E infelizmente, está sendo informado pelas redes, né, pelo WhatsApp, pelas redes da extrema-direita, que, infelizmente, estão mais bem estruturadas do que a gente. E das religiões, né, que, às vezes, não cumprem um papel, vamos dizer assim, que se propõe de dar um sustento religioso para as pessoas e fazem proselitismo político da pior estirpe. Certo. E, concretamente, Marcelo, o que a POSP vem fazendo aí para ajudar, principalmente para organizar os professores aí que estão mais um ano enfrentando essa situação difícil, né, na educação? Cara, a luta está sendo difícil, né? A luta está sendo complicada porque eu acho que num certo momento, nesses últimos anos, tudo se judicializou. A pauta política, a pauta educacional, a legislação educacional, ela não dá conta das necessidades que nós temos e a gente vai para os professores, às vezes, procuram a via jurídica.
Então, aqui, aí falando pela APOESP como um todo, a APOESP, ela tem os seus meios jurídicos que são insuficientes, sem a participação política efetiva nas ruas, sem os atos, sem milhares de professores na rua, sem o diálogo com a comunidade, para pressionar esses setores do judiciário e o setor político na Assembleia Legislativa, nós ficamos enfraquecidos, só com a questão do judiciário. E muita gente acredita que o judiciário vai resolver as coisas. Então, a POSP, ela tem algumas vitórias pontuais em relação a questões jurídicas no último período, que são insuficientes, por óbvio que não vai resolver o problema, mas que são parte do sindicato, e a chamada para a categoria em unidade estar nas ruas e debatendo essas questões. E no mês de janeiro, tivemos uma atividade na República de categorias, especificamente de categoria O, né, fazendo dentro do que dá hoje, porque não deveria existir esse tipo de contratação precária na educação, em nenhum setor, na educação menos ainda, fizemos um ato em torno de 4 a 5 mil pessoas na República, onde entramos aí com uma solicitação ao governo de algumas pautas em relação a específicas à categoria O nesse caso. Em relação ao concurso que foi feito, os absurdos da videoaula, os recursos, dentro dos recursos que foram feitos pelo sindicato e pelos professores, uma minoria, não foi muitos que foram acolhidos, que houve muitos problemas no concurso, em relação aos vídeos e etc. E regionalmente, cara, vou falar para você, Guilherme, regionalmente, vou falar aqui pela região de Guarulhos, porque as regiões do estado são mais de 90 subsedes, o estado inteiro, São Paulo, Grande São Paulo, a gente pode dizer que o sindicato ele tem atuado na tentativa de impedir que os professores, primeiro, sofram assédio, que estão sendo assediados de tudo quanto é forma, presente nas escolas para auxiliar os professores contra as gestões autoritárias, entrando com a sua parte jurídica e visita às escolas, panfleto, lives, resumindo, tentando trazer... Porque tem muito professor novo na rede, cara. Tem muito professor que está chegando agora e a gente precisa chegar nesses professores, conversar com esses professores, dialogar com esses professores para que entendam o processo educacional e a importância da luta pelo serviço público. Às vezes tem uma galera que está chegando assim que vem nessa ideia, porque sai do povo, né? Está saindo do povo, está saindo da nossa sociedade, os professores novos que estão vindo. Você sabe que muitos estão vindo até, inclusive, sem fazer pedagogia, sem fazer graduação. O governo abriu aí espaço para profissionais que são professores, tá? São professores, estão na escola, mas às vezes não tiveram um aporte de conhecer a história da educação no seu curso, como funciona a legislação da educação, qual a importância do serviço público no Estado brasileiro. Então, acho que é um papel nosso dialogar e conversar com esses professores que esse processo de individualização na nossa sociedade dos problemas, às vezes ele está chegando também nas escolas, porque não se vai resolver o problema da escola sozinho. Então, eu acho que esse papel de conscientização, de chegar nos professores, faz parte do sindicato também, de ser uma escola de luta nesse sentido. Certo. E, Marcelo, né, e como que vocês estão enxergando aí a questão da reforma do ensino médio, né? E como que isso está afetando, por exemplo, a cidade de Guarulhos? Cara, nós fizemos várias discussões, né, como todas as regiões, como todo, acho que o estado de São Paulo, sobre a reforma do ensino médio e a necessidade de revogação. Já tivemos mudanças nesse ano, quando retorna no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, história, que não tinha, eu sou de história, esse ano eu não consegui pegar história, que eu me nego a pegar outras coisas, por enquanto que eu tenho condições para isso, eu pego história. Se eu não consegui pegar história no terceiro do ensino médio, porque não tinha. Eles tinham tirado história e várias outras disciplinas. Então, ampliou a formação geral básica. Isso é suficiente? Não. Porque apenas modificar a reforma do ensino médio, o novo ensino médio que foi feito, ele não resolve, porque o projeto de fundo ele é ruim. A discussão que a gente está fazendo é a necessidade de revogação desta reforma do ensino médio, e aí alguns vão dizer, que eu já ouvi, quer dizer que vocês do sindicato falam para revogar,
Mas o mundo mudou, o mundo é outro e não tem nada? Não, tem proposta. A proposta, inclusive, é voltar antes do período de 2016, onde haviam discussões na sociedade sobre uma reforma, uma atualização, as novas tecnologias, o ensino médio, mas que estavam envolvidas as entidades, representantes da educação, da universidade, da sociedade civil, para se debater um novo ensino médio, um ensino médio que atente a essas questões da tecnologia. O mundo mudou, sabemos disso, e não essa que foi feita, sem a participação assim, de quem toca o processo educacional, seja professores, gestores, universidade, através de pesquisa, qual seria o melhor caminho. Então, o debate que a gente está fazendo sobre a reforma do ensino médio é que é insuficiente, nesse momento, o que o Ministério da Educação aponta, com essas pequenas mudanças. Né? E a gente sabe, Guilherme, que dentro do Ministério da Educação está sendo uma disputa também. Não é porque fizemos um esforço aí, ou um setor grande fez um esforço para eleger o presidente Lula, que acabou os problemas dentro do governo. Então, tem uma disputa, as entidades privadas que se apropriam de recursos da educação ao longo do ano, elas estão dentro do Ministério também, batendo, né, força ali com um setor que acredita que o ensino público tem que ser priorizado e não o aporte privado através do lucro desses grupos. Então, eu acho que dentro do Ministério está havendo essa disputa, que faz parte de um processo esse processo que houve na última eleição de estar, né, com todo mundo junto, não sei o quê, blá, 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 mas faz parte de uma disputa interna hoje dentro do Ministério da Educação, para onde que a gente vai alocar verba e como vai transportar essa reforma do ensino médio que tendo o público, e não o privado, e não empresas privadas, e não rebaixa o currículo, não rebaixa a formação geral básica como estão fazendo, não coloca os trabalhadores ou os filhos dos trabalhadores numa situação de não poder pleitear vagas em universidade por uma defasagem no currículo, porque as provas não mudam, as necessidades não mudam. Certo, você toca num argumento, né, que eu também escuto, né, muita gente falando, mas hoje a sociedade mudou. Isso, né, justificaria, né, para você a implementação de um novo ensino médio, porque a sociedade mudou, mas quem é afetado aí só é o aluno aí da classe trabalhadora, né? O debate do novo... É que quando a gente fala de novo ensino médio, a gente caiu muito no que foi feito aí com depois de 2016, com essa reforma. Eu acho que a discussão ela tem que ser feita. A discussão ela tem que ser feita. As pessoas... Por exemplo, programa de escola integral. Existe esse debate. Esse debate começou hoje? Não. Esse debate começou... Eu vou dar esse exemplo para falar da questão do ensino médio. Esse debate começou lá atrás, quando a Haddad era ministro da Educação, sobre a necessidade de ampliação. Existem duas posturas. Escola de ensino médio no Brasil, integral, ou de ensino integral no médio fundamental, é um problema por conta da necessidade de trabalho, do estágio que nós estamos enquanto sociedade aqui na Europa, que o aluno, infelizmente, logo quando jovem, ele é colocado no mercado de trabalho por N problemas, e existe aquele que acha que não deve haver escola de ensino integral, pelo menos no modelo que está sendo colocado, porque isso não garante melhoria de educação. Mas tem que ser discutido. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um problema com as escolas de ensino integral, e aí você não nem entrar no mérito, não quero entrar no mérito, a escola de ensino integral é boa ou não, mas o modelo que foi aplicado pelos governos do PSDB, que o companheiro Alckmin fez parte, que começou lá atrás, e que vem vindo até hoje, é um modelo que ele prejudica tanto os professores como os alunos. Você não tem escolas de ensino médio integral, dessas que foram colocadas nesses projetos, desde quando veio a ZET, que foram as primeiras escolas de tempo integral, depois eles foram modificando o projeto até chegar nessa, que é um projeto de escravidão integral para os professores, você não tem avanço. Então, no ensino médio, eu creio que seria a mesma coisa. Você vai fazer um debate sobre escola, sobre ensino médio, onde você vai colocar
o quê? O projeto vai ser parecido com as escolas técnicas federais? Vai ser como as ETECs? Vai ser as ETESPs? Ou vai ser isso que está sendo apresentado? Porque tem gente que defende um modelo muito mais próximo das escolas técnicas federais. Em Guarulhos tem uma, são escolas que não tem nada a ver, são integrais, talvez para um grupo selecionado, tem prova, etc., mas são escolas integrais que não tem nada a ver com essa do Estado, que é propaganda só, que você pega as crianças, joga dentro de um espaço, sem... Tem escola de lata aqui em Guarulhos que virou escola integral, de lata, aquelas Nakamura, que aqui em Guarulhos tem 8 ou 9 escolas, tem escola de lata que virou escola integral. Você não tem condição de trabalhar naquela escola durante período regular, imagina num período integral, condições, internet, cursos realmente profissionalizantes, não esses Novotec que eles colocaram, que são dentro do horário da escola, tirando da grade da formação geral comum e, assim, qualidade zero. Então, eu acho que o debate tem que ser feito sobre atualização, mas nunca tirando a formação geral básica, porque o que eles fizeram é tirar a formação geral básica, que são as, né, que era o antigo científico, as disciplinas, principalmente das humanas, artes, história, sociologia, filosofia, em detrimento, tirando essas aí, colocando formação técnica precária para as crianças. Né? Eu acho que o debate tem que ser aberto de alguma forma, porque senão, se a gente não apresenta propostas, a gente fica meio que para trás. E temos propostas? Temos que debater quais são as propostas de um ensino de melhor qualidade para os filhos da classe trabalhadora. Certo. E, Marcelo, né, você falou em debater propostas, né? O que seria uma alternativa aí a esse problema que nós estamos conversando? Das escolas? Do ensino médio? Isso. Eu acho que a gente tem 3 âmbitos para debater. Se fosse debater como, primeiro, governo federal, segundo, governo estadual, e tem as municipais, são as 3 esferas de governo. Eu acredito que no estado de São Paulo nós temos uma dificuldade maior. Como eu apontei, 28 anos de PSDB, 4 agora de extrema-direita, que mantém e aprofunda o projeto do PSDB, no estado de São Paulo. Quando você olha o estado do Paraná, ele também tem governos de direita e de extrema-direita que avançaram nesse processo de precarização. Por exemplo, eu vou ser sincero, eu não sei como são as escolas, as tão faladas escolas do Ceará. Como é que estão os professores no Ceará? Que isso é o que o governo federal, Camilo Santana, é de lá. Nossa, aqui nós somos o maior índice de escolas integrais do Brasil, tem os melhores índices. Não sei como é que está. Eu tenho certeza, só que não é o mesmo modelo daqui, do estado de São Paulo. Eu acho que assim, não são governos que vão mudar a vida da gente, são a nossa luta, a classe trabalhadora, mas governos, eles influenciam no momento. Até hoje, nós não tivemos a oportunidade de ter um governo que saísse um pouco dessa linha que vem desde a época da ditadura, da direita e da extrema-direita agora. No estado de São Paulo, quando você olha ao longo da história, por exemplo, do município de São Paulo, com prós e contras, você teve governos, o plano de governo da educação do município de São Paulo foi gerado durante o governo da Erundina. Durante o governo da Marta, fizeram os CELS, Centro de Educação Unificada, que tinha piscina, não sei o quê, depois deu uma caída, isso requer investimento, mas foi criado ali. Então, você teve um parâmetro de outro tipo de governo, não estou falando de governo que vai resolver os problemas do mundo, não, mas que olhou a educação sob uma outra perspectiva. No estado de São Paulo, nós não tivemos isso. Passamos da ditadura por MDB, Kessler, Fleury, depois Covas, aí veio, depois do Covas veio o Alckmin, né, que foi quando o Covas morreu, e aí foi passando Covas, Serra, Alckmin, não, Covas não, Alckmin, Serra, Alckmin de novo, desgraceira, sabemos o que foi o Pinheirinho em São José dos Campos, né,
que não tem... que a gente participou do processo aí de auxílio aos companheiros, e na luta, a gente acompanhou a luta do Pinheirinho lá em 2012, foi 2012, não passamos pano aqui para os governos do PSDB, isso é um absurdo que foi feito nesse período, e a gente não teve uma outra experiência de governo que a gente pudesse avançar em algum projeto. Então, para mim, a gente tem que, primeiro, tem que estar em luta, tem que estar unificado, e tem que apontar que vamos ter, em algum momento, um governo que saia dessa lógica neoliberal do PSDB. Em algum momento você vai ter que apontar isso, porque as estruturas de governo estão tomadas por essa gente. Estão tomadas. E como que você consegue desemplacar essas legislações sem, em algum momento, tomar esse aparato da educação para um projeto, vou usar essa palavra, mais progressista, mais junto aí uma palavra que agrega um pouco mais aí, junto da educação no estado de São Paulo. Então, compare o estado de São Paulo com outros estados. Salário no Maranhão, nas questões salário no Ceará, outros estados eu não sei. Brasília não conta, porque Brasília tem outro regime, tem dinheiro sobrando lá, eles têm os melhores salários do Brasil, porque lá jorra dinheiro, né? Por ser o ente federativo que tem lá a esplanada dos ministérios e o governo federal. Então, eu acho que passa um pouco por isso, cara. Primeira coisa, eu vou falar isso durante toda a nossa conversa, unidade da categoria para entender o processo e lutar. Independente de governo que vier, vamos ter que lutar. Se tivesse sido eleito Haddad, eu acho que metade desses problemas que a gente está tendo em relação à atribuição, coisas que dava para resolver numa canetada, a gente conseguiria. Outras não, outras a gente vai colocar a nossa pauta e imprimir ao governo que a gente considera, independente de governo. Independente do governo. Então, a primeira coisa é estar em luta, sempre atento. A segunda coisa é tentar, né, realmente conseguir fazer um governo que nos dê respiro, porque no estado de São Paulo a gente não está respirando. Desde a greve de 2015, de 92 dias, que nós fizemos, e foi uma luta, né, valorosa, nós viemos, ao longo do tempo, tendo algumas derrotas, né, que colocou a nossa categoria, a nossa profissão em xeque, aqui no estado de São Paulo. Hoje, a maioria dos professores, mais de 100 mil professores, são contratados precários. Isso é uma derrota para a gente. Isso é uma derrota. Ô Marcelo, você fala aí, né, da questão se fosse um outro governo, citando, por exemplo, o Haddad, né? Então, por que a POSP, né, não se posiciona, não se organiza não tem um posicionamento firme em relação ao arcabouço fiscal? E queira ou não queira, tipo, ajuda nesse caos também? Sim, sim. O que a gente estava falando, né? Esse mundo que nós estamos atualmente, ele é feito de contradições. A POSP, ela tem uma ligação histórica, a gestão da POSP, vocês conhecem, todo mundo sabe, é ligada historicamente ao Partido dos Trabalhadores e aos outros partidos, tem PSOL, tem PCB, né? Tem PCdoB, que se organizam também dentro do sindicato, e essas discussões políticas são feitas. Acredito eu que este momento, o arcabouço fiscal, por exemplo, essa política, ela impede que você crie investimentos, que você amplie investimento nas áreas que são essenciais para o governo. Quando eu falei de debate interno dentro do Ministério da Educação, eu acho que serve para esses outros setores dentro de governo. O governo que existe do presidente Lula, que foi eleito, não é um governo do trabalhador, não é um governo das massas, não é um governo, é um governo que tem tudo lá dentro. Está tudo misturado lá dentro. É um debate interno. Então, por isso que eu sempre, assim, eu acho até interessante uma fala do presidente Lula, uma vez que ele falou, pô, vocês têm que me ajudar, tem que estar na rua, tem que defender as pautas. Eu acho que a gente está precisando ativar isso. E eu vou ser sincero aqui, para mim, nesse momento, não é ativar a pauta, o pessoal chega aí, individualizar ou personalizar um problema. É o problema do governo Lula, é um problema do Lula, é um problema do Haddad. Não, é um problema que tem no governo, na sociedade.
E veja só, eu estou enfatizando aqui, a gente vai ter que ter unidade para cobrar nossas pautas, independente de governo. Independente de governo. Então, tanto do arcabouço fiscal, como da reforma do ensino médio, como dos programas de ensino integral no Estado de São Paulo, contra a privatização da Sabesp e as outras demandas que vão trazer para a gente vai ter que estar muito unificado. E talvez entendendo com as nossas diferenças internas, dentro do sindicato tem diferenças, tem várias diferenças, várias posições diferentes. A única coisa que boa parte do setor, cerca de 90% do setor do sindicato está consciente, é que precisa ter unidade na pauta, unidade na luta contra essas ações, seja o arcabouço fiscal, que é uma briga interna dentro do governo, seja com o Ministério da Educação, e principalmente unidade contra o Tarcísio. Para nós, o principal inimigo hoje é o Tarcísio, não é o governo Lula. O governo Lula tem problemas, como se alguém achou que eleger o Lula ia acabar os problemas do mundo, se enganou, não é isso. Os problemas continuam. Quando eu falo de respiro, talvez se outro tivesse sido eleito, a gente não estava conseguindo aqui fazer uma live, fazer um ato, como nós fizemos. O Milei, você falou do Milei na Argentina, uma das primeiras ações dele é criar decretos para impedir a organização das pessoas na rua, para criminalizar o sindicato. O que foi colocado em risco na Argentina hoje é a organização sindical, e para nós estava colocado também esse risco de interferência direta na organização dos trabalhadores, na organização sindical, na proibição de manifestações, na criminalização dos movimentos sociais. Por isso que eu digo, talvez, se não fosse o presidente Lula que não tivesse sido eleito, nesse momento, nós estaríamos num outro patamar de brutalidade em relação aos trabalhadores, aos movimentos sociais e aos sindicatos. O sindicato poderia estar em risco. Eu falei que nós tivemos ato lá na República, reunimos professores, estamos aí nas redes, estamos indo às escolas, fazendo campanha. Eu não sei se um novo governo que fosse eleito do inominável lá, do inelegível, se a gente teria essa possibilidade de estar atuando na sociedade. Talvez a organização sindical estivesse em xeque. Entendo, o Marcelo, mas aí eu faço a seguinte pergunta, né? Frente a esse risco aí da extrema direita, né, que você aponta, né? Como fazer unidade com gente, como por exemplo a própria Bebel, né, que é, né, segunda presidente do sindicato da POSP, que vota, né, pelo aumento do salário do Tarcísio, né? Como que isso ajuda a avançar a luta? Ou até mesmo a gente pode citar os conchavos que o PT tem, né, com a direita e também agora com a extrema direita. Boa pergunta, cara. Olha só, ótima pergunta. Nós saímos em unidade. Aqui o setor que eu represento aqui, saímos em unidade na chapa 1, nas últimas eleições da POSP, a partir desse quadro que a gente colocou aqui da extrema-direita. Eu acho que tem que fazer uma separação. A gente tem que tentar fazer uma separação. Qual é o momento do sindicato? E a partir do momento que você entra na luta política, na luta parlamentar, é outra coisa. E uma crítica que pode ser feita, eu faço, é que por vezes, se mistura a luta parlamentar dentro da Assembleia Legislativa com a organização do sindicato. E essa confusão, infelizmente, é porque a nossa segunda presidenta, ela é deputada federal, estadual, já no segundo mandato, certo? E ainda atua. E, por favor, eu acho que a atuação do sindicato é legítima, tanto dela quanto qualquer companheira aqui que se proponha a fazer uma atividade parlamentar, seja na vereança, nos seus municípios, seja na Assembleia Legislativa, mas tem que ser separado, porque a atuação do sindicato tem que ser outra. E aí eu concordo com uma crítica, que tem que separar, não pode o sindicato se transformar, ter uma pauta exclusiva do legislativo, como eu disse lá atrás. A pauta não pode ser apenas legal, jurídica, ou a partir do legislativo, porque o sindicato ele tem outras demandas que fogem
da atuação legislativa. Agora, a atuação legislativa, a partir do momento que a pessoa se propõe a lutar na área do legislativo, ela vai saber que vai ter que seguir aquelas regras lá. Então, é outra coisa, não é o sindicato. Eu não critico a atuação legislativa, porque a atuação legislativa vai ter outras regras lá. Eu critico mais estar inserida no sindicato de forma tão contundente como a professora Bebel ainda está, e outro, qualquer um outro que fosse, né, parlamentar, não é? Eu não quero personalizar na pessoa da Bebel, porque isso é uma questão política. Eu estou evitando, nesses últimos tempos, personalizar em uma pessoa. Isso é uma questão política. Então, não é ela em si, é qualquer um que fosse, que tem que ser separado. Quem for parlamentar, quem for resolver atuar na área parlamentar, é outra coisa, você vai ter que conversar. Não tem jeito. Se você for vereador na sua cidade, você vai conversar com os de direita. Talvez não converse com os da extrema-direita. Tem gente que não tem. Tem uma escumalha aí que não tem como. São, assim, capacidade de tudo quanto é tipo de forma. Se você pegar os Nicolas Ferreira da vida, estou falando nomes aqui que é nome que o pessoal conhece, eu não gosto de dar palco para essa gente, não, mas essas pessoas não têm como conversar, não tem um diálogo mais ou menos, né, de nenhuma forma. Mas a partir do momento que a pessoa se propõe a ter um cargo legislativo, ele vai ter que conversar com essas pessoas, com todo mundo. Fora do cargo legislativo é outra coisa, a gente aqui deveria separar. A crítica que eu faço é não separar isso. A Bebel faz essa crítica específica, não a ela, mas a política que faz de, muitas vezes, colar a pauta legislativa com a pauta do sindicato. Isso não deve acontecer, isso eu concordo. Marcelo, você falou aí que vocês saíram juntos, né, na chapa 1 da POSP nas eleições, o Mesa de Debates, né, acompanhou todo o processo e levantou aí várias discussões aí com, né, ou com todas as chapas ou com as duas principais chapas aí que concorreram ao pleito, né, a terceira a gente não conseguiu, né, realizar a entrevista. Vocês acham que não poderia ter sido um equívoco, né, essa unidade entre, né, em torno aí da chapa 1? Por que eu falo isso? Porque eu fui professor também, né? Hoje eu estou, né, eu tô afastado da rede estadual já faz mais de 10 anos, né? Mas eu lecionava, né, no estado, e eu sei que a direção da POSP tem um enorme descrédito, né? É professor que reclama, né, do sindicato que não aparece na escola, né, não faz o devido trabalho de base, o professor aí se sente sozinho aí perante todas as pressões que a gente conhece. Você não vê isso como um problema? Não, nesse momento não. E falo porque, desde quando eu entrei na educação em 2004, o setor que a gente atuou nunca saiu unificado. Sempre fomos oposição. E dentro da campanha, acho que foi explicitado, para quem veio aqui da Chapa 1, ou se foi algum setor da oposição que você teve acesso, que nós estaríamos na chapa 1, mas as contradições, as nossas divergências em relação ao grupo majoritário do sindicato, elas se manteriam. Essa foi uma necessidade que vários grupos, e não foi apenas o meu, né? A chapa 1, ela concentrou boa parte do sindicato e dos setores que são de oposição, entenderam da necessidade histórica dessa unidade. Eu posso falar, assim, não gosto de utilizar muita experiência pessoal, né? Mas eu posso usar a experiência da região que eu trabalho, da região que eu atuo aqui em Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. Houve realmente um distanciamento da categoria em relação ao sindicato, mas por N motivos. Aqui nós temos assim, uma atuação que estamos nas escolas, a gente sempre fazemos visitas, tanto que nas eleições nos reconheceram como né, candidatos que poderiam estar à frente do sindicato, tivemos uma votação expressiva e tivemos que voltar à base e explicar da necessidade dessa unidade em torno da chapa 1. Sabe por quê? Porque o professor, você está há 10 anos fora, dá uma pesquisada com quem está próximo. O professor,
ele olha o sindicato, tudo a mesma coisa. Muitas vezes eles não fazem a separação, o que é articulação, o que é oposição, o que é isso, o que é aquilo. Para eles tudo é o sindicato. Muitas vezes nós chegamos e fazemos a disputa política sindical dentro da escola. Fizemos durante todos esses anos. Porém, o que aconteceu nesse período? Nesse último período? O professor, ele não está aguentando, pelo menos aqui, ele não estava aguentando mais ver com tanta pancada que a gente estava tomando. Desde 2015 para cá, principalmente, que foi aquela greve de 92 dias, os direitos perdidos, a questão da categoria O se precarizou, os ataques do Dória, e aí a gente poderia enumerar vários, a chegada depois do Tarcísio, o professor, ele não estava vendo com bons olhos, pelo menos aqui na nossa região, e quando a gente explicou, entenderam, essa divisão do sindicato em momento tão decisivo da história brasileira. Eles estavam sentindo que estávamos errados em estar separados. Grande parte do professorado que não é bolsonarista, e tem uma parte bolsonarista, entendia da necessidade de estar unido contra um mal maior, que nesse caso seria o governo Tarcísio. E isso a partir da polarização que houve na sociedade, que a gente não pode negar a realidade. Não importa se eu nunca fui filiado ao PT, não importa se eu sou do PSOL, do PCB, do PCdoB, ou sou independente, ou sou da UP, você um dia vai ser chamado de petista. Porque as pessoas reconhecem, né? Você falar, você põe a pauta de esquerda, você é petista. Isso já deve ter acontecido contigo e com várias camaradas aí. Você vai ser chamado de petista. Então, parte da categoria estava... Eles entenderam, inclusive, entendem, assim, uma parte da categoria, os problemas que temos com a nossa direção majoritária, mas nas nossas discussões na nossa região, eles entenderam que havia uma necessidade. Eles estariam mais bravos conosco se tivesse levado uma política de separar o sindicato e não priorizar a luta contra o governo Tarcísio. Porque essa nossa demanda e nosso debate foi essa, priorizar a luta contra o governo Tarcísio, contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita nesse momento, uma necessidade histórica. Significa que à frente a gente vai estar sempre junto, a política é assim, você junta aqui, né, sai ali. Então, pelo menos na nossa região aqui, a gente visita escola, a gente está na escola, e tem uma galera bolsonarista também, viu, nas escolas, que olha pra gente, chegou aí forte, né? Que não tinha, não. Forte que eu falo é que rechaça a organização sindical. Eles não entendem o sindicato como representante. E não de uma forma politizada, no sentido de falar, não, essa corrente, ou esse grupo, ou essa ação do presidente não me satisfaz. Eles desconsideram mesmo aquele pessoal do individual, né? Eu resolvo por... É o Uber, que é o cara que era Uber, virou professor, eu sou o meu patrão. Tem uma galera que chegou assim. Infelizmente, por isso a necessidade do debate. E Marcelo, passado aí basicamente quase, né, um ano, né, das eleições, né, se eu não me engano, né, acho que as eleições ocorreram em maio, né, a luta na POSP, né, a luta dos professores está sendo priorizada com a nova gestão? Na gestão da POSP? Ah, sim. Olha só, eu acredito que sim, cara, porque nós temos nossa estrutura sindical, ela começa ali na base, certo? As assembleias, os REs, os conselhos eleitos, até chegar à diretoria. E eu acho que tem duas prioridades. A primeira prioridade do sindicato, e muitas vezes tem que explicar isso para o professor. O sindicato nasceu como uma associação lá no século XIX, você vai pegar a história do sindicato, eles eram trabalhadores que se juntavam frente às condições precárias de trabalho durante a Revolução Industrial para ter assistência. Juntava um dinheirinho, alguém que morria, não tinha como enterrar, e assim vai, como um auxílio mútuo entre trabalhadores. Depois vai se institucionalizar, vai se formar os sindicatos, e ainda é isso. Muitas professores novos que chegam não entendem que o sindicato, nós tivemos atuação aí na pandemia, na nossa região, porque
acho que é importante, né, porque são vários grupos, e na nossa região tivemos uma atuação forte na cidade, em outras também, em relação à pandemia, em relação ao auxílio aos professores que ficaram sem trabalho, principalmente os eventuais, categoria S, naquele período que distribuímos muitas cestas básicas, fizemos esse trabalho, fizemos um debate intenso durante todo esse período na nossa região sobre essas questões que envolviam a categoria e a sociedade. E quando você pega a POSP hoje, enquanto sindicato, eu vou voltar a alguma coisa que eu já falei, o processo está muito judicializado. Agora, nós tivemos aí uma assembleia do categoria uma assembleia, é um ato específico, né? Uma assembleia de categoria O que definiu algumas coisas, e vamos preparar uma nova assembleia da categoria como um todo. Eu acho que está cumprindo o papel frente ao professor de chamar para a luta, de demonstrar o que está acontecendo, de, inclusive, via meios parlamentares, mas não apenas, fazer a luta institucional para quem faz esse trabalho no parlamento, que eu não faço, eu não estou em parlamento, estou na aula, estou na sala de aula, estou no cotidiano da escola, mas eu acho o trabalho importante. Nesse último período aí no trabalho parlamentar, tem uma ação aí que estamos encampando a POSP aí, de um projeto de iniciativa popular contra o corte de verbas de 30 para 25 que o Estado está propondo. Propondo não, está querendo impor, né? Ele está tentando, ainda não conseguiu. A gente está tentando aí rebater com um projeto que não permita que aconteça isso, como parte de pressão junto aos deputados. Então, isso é defesa do professor também. E sobre a questão, você pode pegar a POSP como um todo e a POSP nas suas regiões. E, para mim, a POSP como um todo, ela está tentando cumprir o papel que sempre teve de defender o professor. Muito vai se dar nas regiões. E aí vai das lideranças regionais, das subsedes, né, que são aqueles que visitam a escola, que estão no chão da escola. Agora, em relação a processos, em relação à luta de projetos dentro do sistema parlamentar, dentro da organização de assembleias para que os professores... E aí vai a nossa tarefa, né? Nossa tarefa, enquanto sindicalista, é convocar os professores para a assembleia, para que eles se representem na assembleia e lá ajude a dar o rumo. Quem está algum tempo no sindicato sabe que muitas vezes o sindicato, ele, mesmo tendo uma direção que você pode considerar com freio de mão puxado, ele foi empurrado pela categoria quando a categoria estava na rua, quando a categoria estava mobilizada. Nossa, essa direção aqui, o sindicato está devagar. Quem empurrou, em alguns momentos, a direção para a luta foi a categoria organizada, na rua, na assembleia, votando e indo para cima nas regiões. Então, eu acho que mais do que pensar se a POSP cumpre ou não, está cumprindo o papel agora, é os professores irem para a rua e colocar a pauta. Nós estamos necessitando que vá para cima, mais ainda. É isso? Então vamos junto. Porque uma direção sozinha também não vai fazer nada, não. Tem que ter mobilização. E papel do sindicato mobilizar, isso sim. Papel do sindicato, chamar, mobilizar, dar confiança para a categoria. Só para completar esse negócio, Guilherme, deixa eu falar um negócio para você. Nós temos tendo tido um problema com os instrumentos que o governo tem criado para desmobilização da categoria, que nós não conseguimos barrar. Você pegar programas de ensino integral, as PEI, os professores não vão às assembleias. Muitos querem participar, porque existe lá uma gestão que pode te demitir a qualquer hora, tem faltas, se você faltar, o número de faltas é desligado, às vezes o diretor sabe que você conhece o pessoal do sindicato, ele vai perseguir, ele não quer você naquela escola, resumindo, você não tem autonomia. Em Guarulhos, quase metade das escolas já são PEI, e a gente tem dificuldade. A gente vai na escola, o professor se sente pressionado, a gente não consegue. Os categoria O, hoje, que é metade da categoria, eles têm problemas com faltas, pressões de direções, aonde não tem, né, às vezes um conselheiro, um RE que está mais atento a essas coisas, eles sofrem muitas pressões. Está difícil de mobilizar. Então, a tarefa do sindicato agora é tentar fazer com que todos os professores entendam que vamos ter que, em algum momento, parar, né, pensar e vai ter que fazer uma mobilização forte para impulsionar o sindicato e a luta.
Acho que é isso, cara. Não sei se dá conta aí da sua pergunta. Sim, agora para a gente encerrar o nosso papo, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa luta que está tendo aí contra as privatizações do Tarcísio e como que a POSP está atuando nelas. No último período, cara, a gente vem, assim, é um tsunami, né? Cada dia um problema novo. Cada dia um problema novo. O problema mais recente, aí você pode picotar. Qual privatização? Qual ataque está sendo feito? Você tem a questão das plataformas. Nossas propostas incluem hoje o fim da plataformização. A plataformização é um tipo de privatização. Você coloca o conteúdo da escola, coloca o seu trabalho na mão de um ente privado, dessas plataformas com conteúdos muitas vezes questionáveis, principalmente na história, para quem é professor de história, ruim mesmo. Dá uma olhada nos slides que eles colocaram ano passado. O governo queria tirar o livro didático. No ano passado, a gente brigou contra o livro didático, tirar do livro didático. E a última é a municipalização, que envolve a cidade de São Paulo. Muitas regiões já não têm mais escolas estaduais de Fundamental 1, mas o município de São Paulo, por exemplo, ele está entregando aí 50 escolas para o município, 25 nesse ano, e está falando que vai fazer 25 no ano que vem. Aí você fala assim, nossa, mas ele está indo para a municipalidade, que significa que vai ficar ainda na gestão pública. Aí tem dois problemas. Eu estou falando desse específico aqui, tá? Primeiro, que quando você vai para o município, você muda todo o caráter da escola. É outro currículo, outro conteúdo, e o Estado, ele tem uma rede já organizada, que tem, né, os seus problemas, mas já tem, é referendada como uma escola que alfabetiza as crianças do Fundamental 1 com todas as dificuldades, por conta dos professores. E quando você pega a gestão do Nunes, aqui no município de São Paulo, ele é privatista. Ele quer ceder as escolas para as ONGs, para a administração privada. Em Guarulhos, a gente tem as conveniadas. Os caras entregam Fundamental 1, berçário, para falar a verdade, os berçários e até o Fundamental 1, não, o ensino de 0 a 6 anos para redes conveniadas que atendem interesses, muitas vezes de políticos, interesses privados, com dinheiro público. Então, o que nós temos hoje no estado de São Paulo é a briga contra todos esses ataques que são cumulativos, é um atrás do outro. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, estão brigando com isso. E aí, volta aquilo que a gente já tinha falado, né? A cidade de São Paulo talvez tenha a perspectiva de eleger um prefeito que traga uma lógica diferente. Nossa, Marcelo, mas se eleger o Boulos vai resolver os problemas do mundo? Óbvio que não. Mas eu acho que na educação, por exemplo, vamos poder discutir muito esse processo de entrega das escolas Fundamental 1 para o município e o processo de municipalização e privatização das escolas em São Paulo e, né, dar uma pressão no Estado. É uma possibilidade, talvez, a eleição, porque influencia, né, o estado inteiro, o município de São Paulo influencia o estado inteiro. Então, hoje, o que a gente tem aqui, para a categoria em relação à privatização, é ser contra. E, por incrível que pareça, você sabe que pobre de direito, né, tem em todo lugar. Eu já vi alguns professores falando, não, tem que privatizar mesmo. É aquela lógica do cara estar no ensino público, está na escola pública e acha que tem que privatizar. Aí você vai, com toda a sua paciência histórica, vai conversar, vai dialogar, vai dizer que não pode ser assim, etc, né? Então, é isso, cara. É isso, não tem muito o que fazer, não. É pegar cada caso e ir para cima, brigar. Tanto nos meios jurídicos, que para mim é insuficiente, como nos meios políticos e institucionais, e principalmente com o sindicato organizado com o povo na rua. Não vai ter, acho que muito o que fazer, não. E eu prevejo briga forte nesses próximos 3 anos aí. Prevejo mais pancada. Não tem nada muito de bom que
A gente já sabe, né, do Tarcísio, é chover no molhado falar que não tem nada de bom que vai vir desse governo para os professores. Inclusive, eu acho que é mais do que um projeto político não é por incompetência que ele está fazendo isso com a educação, é um projeto político de precarização para poder entregar para a iniciativa privada o que ele conseguir. Por isso que a atribuição está sendo desse jeito, por isso que ele está impondo coisas na escola que não são realizáveis, que ele vai falar, tá vendo? Não dá, vamos privatizar isso aqui. É o processo histórico de precarizar o serviço público para entregar para entes privados. Então é isso aí, pessoal. Tocou aí meu celular sem querer. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do professor Marcelo. Gostei aí do nosso papo e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite, né? Aqui na região de Guarulhos, Arujá e Santa Isabel, a gente sempre está à disposição para os debates, e é bom ter o debate, porque a gente vai precisar de muita conversa, muito diálogo entre nós, entre a esquerda, para dar caminhos aí, não só para a educação, mas para o Brasil como um todo. E um grande abraço aí, a gente se encontra nas lutas. E salve o Tricolor Paulista, é isso aí, vamos Tricolor. Boa, bela camisa. Opa, muito obrigado, então, mais uma vez aqui, agradecendo ao professor Marcelo, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, lembrando aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este vídeo e outros vídeos aí que produzimos, também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder contribui aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Bom carnaval, né? Um forte abraço e fui.